Boa noite. Nós estamos entrando aqui na 13ª aula da letra Shin. Ninguém está com pressa. A gente vai seguindo a nossa... Letra Shin, ela é escrita na Torá desta maneira. Ela é composta de três cabeças. Ela faz parte daquelas letrinhas que tem coroinha, que tem 3 coroinhas. São 7 letras que tem 3 coroinhas, a letra Shin é uma delas. Sempre quando a letra tem mais do que uma cabeça, as coroinhas vão sempre para a última esquerda. Então aqui no caso do Shin tem 3 cabeças, vai na última esquerda. Letra A, por exemplo, que também tem 2 cabeças, né? Aquela escrita assim, então vai sempre aqui, né? Sempre na última. Então aqui não diferente da letra Shin, nós falamos que ela, entre outros, que é uma coisa a gente vai continuar obviamente, porque dá para voltar. Mas ela vem depois da letra Resh, que vale 200, e ela está antes da Taf, que vale 400, que é a última letra do alfabeto. Então a gente está na penúltima letra do alfabeto. A gente falou que essa letra, ela tem um lado, toda letra tem um lado positivo e tem um lado negativo. Todas as letras têm uma energia. Qual que é o estudo que a gente faz aqui? A gente estuda as letras, aprendemos o valor numérico dela, aprendemos o conteúdo dela e a energia que ela tem. Cabe cada um que tem essa letra no nome aproveitar da energia dela ou para o lado positivo, provavelmente se afastar para o lado negativo, porque ele te dá os 2 focos dela. A gente disse que essa é uma letra de transição, de mudança drástica. Nós já falamos logo no início que ela está ligada com fogo, porque a palavra Esh é fogo. A gente vai ver, hoje a gente vai entrar exatamente, eu acho que nem vou me poupar em falar isso, porque ele vai entrar nas palavras que tem, hoje a gente está na parte no livro, que fala letrinhas, palavras que tem a letra Shin. A gente vai ver que carrega o conteúdo. O conteúdo dela mostra uma mudança, a gente pega o fogo para poder alterar um estado, até um estado transformação, né, do líquido para gás, etc. Então é uma transformação drástica. A gente falou que isso, a letra Shin também, sim, a gente encontra na palavra Shen. Shen é dente, que o dente também tritura a comida para você aproveitar o melhor dela. Então a gente falou que ela é um aprimoramento. A letra Shen, ela aprimora a matéria, transformando ela para o melhor. Tá certo? Esse é o lado do Shin, do lado positivo. Então, em vez de me estender, já que o livro já vai dizer as palavras, então a gente vai estudando as palavras e ver o que significa, já. E aí a gente vê, aí a gente vai ver o que ele está querendo dizer, e a gente vai ver isso também de uma maneira mais clara e objetiva, o potencial dessa letra Shin. Então vamos começar no livro aqui. A gente estudou o livro Hatzofen, só para retomar o ano. Nós estamos estudando ainda o nosso livro Hatzofen, que é do Rav Zamir Cohen, que é um Rav Sfaradi em Israel. Tem um site, inclusive, chamado Hida Brut, muito famoso, que é um site que você pode escutar todas as Derashot, enfim. Né? Mas esse é um livro que ele escreveu. Tem outras obras do próprio autor já traduzidas em português. Ele veio aqui uma vez falar para a comunidade da Bet Yaakov, foi trazido, ele veio para poder... Não sei se você pegou, você escutou essa já? Eu estava nessa palestra. Ele é baixinho, ele é pequeno, mas é gente grande. Ele conhece bastante. Ele conhece... O diferencial dele, que eu acho bacana, dos demais, é que ele tem a linha mais espiritual. Ele pega a linha espiritual. Além de conhecer bastante moral e ética, como todos os rabinos sefaradim em geral, que estudaram num sistema operacional de estudo chamado de Lita, dos lituânicos, porque os sefaradim pegaram o sistema operacional de estudo da Lituânia, por incrível que pareça. Então, todas as yeshivot hoje sefaradim têm um sistema operacional de estudo lituano, não original como eles estudavam, enfim, na Síria, em Marrocos, etc. As yeshivot sefaradim pegaram ali a Lituânia, principalmente no que concerne moral e ética. Então, além de conhecer bastante sobre moral e ética, sobre os básicos do judaísmo, que mostra quão baixo o ser humano é, quão grande Deus e quando a gente precisa se aproximar dele, então os livros de moral e ética, mas ele conhece também a área esotérica e é uma coisa bacana, ele se dedicou a isso, ele estudou bastante o Arizal, os livros do Arizal, então constantemente ele traz os livros do Arizal, que é o grande cabalista que viveu 500 anos atrás na Tzfat, que traz uma luz
que traz a diferença, como a gente tem visto aqui nas aulas, quando ele fala sobre as letras, quando ele vai para esse lado. E a gente vai ver aqui também, nós vamos continuar vendo aí na figura da letra Shin, a gente vai ver mais esse ponto que ele também vai abordar aqui. Então vamos continuar aqui, ele diz assim, letras em hebraico que carregam a letra Shin. Então, se tem palavras que carregam a letra Shin, primeira coisa a gente vê uma mudança. Porque o Shin, a gente falou que muda o estado, né? O dente tritura, o fogo, ele altera. Então, mudança de estado, isso é o carro-chefe da letra Shin. Quando a letra Shin aparece, você vai ter uma mudança. E, normalmente, é uma mudança rápida. Não é uma mudança que tarda a chegar. O Shin, quando ele vem para arrasar. Então, ele vem para realmente criar um impacto e uma mudança rápida. Então, ele começa, portanto, fogo, em hebraico, como é que ele escreve? Esh. Tá certo? É Aleph, Shin. Aleph é a primeira letra do alfabeto. E Shin. Então, você tem a palavra Esh. É Aleph e Shin. Tá certo? Esh, em hebraico. Aqui é a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, e essa letra Shin que a gente está desenhando. Isso aqui é fogo. Então, você tem no fogo em hebraico a letra Shin. Qual a característica do fogo? Porque o fogo ele muda a matéria. Aquilo que ele queima, ele muda. E sim também as palavras que estão relacionadas ao fogo também começam com a letra Shin. Então vejamos algumas palavras. Em hebraico, quando você fala uma labareda de fogo, isso é chamado de shalhevet. Shalhevet é aquela labareda de fogo. Então, de novo você tem a letra Shin. Por exemplo, quando você tem um calor como esse, como hoje, que a gente está aqui, como está passando, em hebraico moderno a gente chama isso de hamsin. Mas nas escrituras isso é chamado de sherav. Sherav. Shin reish beit. Sherav, shin, é um calor intenso e seco. Isso é chamado sherav nas escrituras. Hoje a gente chama de hamsin em hebraico, mas nas escrituras é chamado de sherav. De novo o shin está aí. Quer dizer, quando vem uma onda de calor seco, deu uma mudança na temperatura, de repente ficou seco. Então, o Shin mostra uma mudança drástica. Isso que é importante da gente ligar. Todas essas palavras que a gente está vendo mostram uma mudança drástica. Saraf em hebraico significa queimou. Também é com a letra Shin. Shin reish pei, saraf. Então, quando queima, muda de estado. Olha, antes tinha, agora queimou, já não tem mais. Olha que mudança drástica. Então, o Shin, quando ele aparece... Fogueira, como é que é? Como? Fogueira. Fogueira, medurar. Não é assim, não tem. E o Shalom? Oi? E o Shalom? Muda o quê? De inimigo para paz. Mudança drástica. Você tinha inimigo, agora você tem Shalom. Você tem Milchama e Shalom, você tem um conflito e de repente você tem Shalom. Uma mudança bem drástica. Então o Shin realmente, quando o Shin aparece, mostra uma mudança. Tem uma característica de mudança. Por exemplo, o Shachin. Shachin significa ebulição. Ebulição também é quando você ferve alguma coisa. Shachin, em hebraico, de novo, se transforma aquilo, né? Outra palavra que começa com a letra Shin. Eu não vou escrever todas as palavras, mas acredito também. Shabbat também muda os dias de semana para o negócio. Shabbat Shalom, Shabbat tudo é uma mudança. Mudança drástica, aliás, o Shabbat. Mas são 6 dias de semana e o Shabbat é um dia... Ele não traz essas palavras, ele não traz aqui, mas bem colocado, ele não traz aqui. Mas você pega a palavra shvira em hebraico, quebrou, quebrar, lishbor em hebraico é quebrar, shavar é quebrar. Então quando você quebra um tecido, bom, agora você mudou drasticamente, agora não funciona mais, você quebrou. Então é uma mudança drástica, shvira, você muda o status daquilo que existia, ele era, agora deixou de ser porque você quebrou. Quer dizer, ele está diferente, não funciona mais, mudou. Ele traz também, olha só, uma palavra bonita que às vezes a gente não percebe, shirá é canto. Canto, de repente, eu estou conversando, estou falando com você, de repente eu falo assim, opa, eu fiz uma mudança pequena, mas drástica. O Shin, ele aparece, Shah, uma pessoa, ela canta, significa uma entonação diferente do pronunciamento dele. Oi? Aí é húngaro. Húngaro fala cantando. Fala cantando, é. Shirá, então isso que é uma melodia. Uma melodia é uma mudança daquilo que você está falando, agora você está botando um tom. Então, essas subidas e descidas criam então o que a gente chama de manguiná, que é uma melodia, mas isso tudo é chamado de canto, shirá, começa com a letra Shin. Shinui é mudança. Shin é de Shinui. Então a gente falou que o Shinui é mudança. Claro, também, mudança, obviamente, começa com a letra Shin também, que é a mudança, que é isso que a gente está falando agora.
Shevet. Shevet em hebraico, a gente pode traduzir como, o que vocês talvez mais conhecem, como tribo, de que Shevet é. Mas Shevet, literalmente em hebraico, significa bastão. O bastão, o cajado, é chamado de Shevet. Isso é chamado o bastão. Porque o bastão, qual a propriedade dele? Quebrar. Está escrito que Deus ordena a Moshe pegar o cajado dele, bater na pedra para poder gerar água. Quer dizer, transformar aquilo. Então o cajado é um sinônimo de transformação. Pega o cajado e joga para transformar em cobra, em serpente. Abre o mar. Então, abriu o mar. Então tem escrito lá que Deus mandou ele erguer a mão. Mas, para ganhar dos amalequitas, levanta o cajado, abaixa o cajado. Lá está escrito mão. Lá está escrito a mão. As duas mãos, teve um que segurou. Oi? O Nilo. O Nilo. Mas não foi Mas ele. não a mar. O mar O não. Nilo. Foi o Arão. O Nilo sim. Não foi Arão. Por que foi o Arão? Porque ele veio daquela água do Nilo. Então não podia ir contra. Certo, vô? Sim, sem dúvida. E não podia levantar as duas mãos, senão caiu o cajado. Não, ele está querendo dizer que a primeira das pragas que foi sangue, Foi com Arão. foi quando ele colocou, quem colocou o cajado no Nilo? Foi Arão. Sim. Então, porque foi cajado. Aí sim. Então, quer dizer, mudança, então ele foi cajado, sim. Mas quando ele falou o mar, então ele estava lá, não está escrito cajado, está escrito Harem et yad lecha unte, está escrito erga sua mão, se não me engano, assim está escrito lá. Isso. Agora, ventilador, acabou de ler, Parashat Beshalach, né, na passando Beshalach. Outra coisa que é uma mudança drástica é o famoso amigo para alguns, o Satan. Satan é o lado negativo, tá certo? É a má inclinação. Então, é aquele que vai te mudar drasticamente a tua conduta, de boa para ruim. Né? Porque nossos sábios dizem que essa má inclinação aí, chamado Satan, ele tem 3 nomes, depende de onde ele se encontra. Né? Dentro de nós ele é chamado de Yetzirah, a má inclinação. Entendeu? Depois é aquele lá em cima que ele é chamado, antes de tirar a tua vida, ele é chamado Malach HaMavet, o anjo da morte é o mesmo, é a má inclinação, e depois ele vai te testemunhar lá contra você. Aí ele vai ser Satan, ele vai desviar o caminho. Satan vem na palavra desvio. Então, na Torá que tisteisto, a gente já falou sobre isso, quer dizer, é a má inclinação que desvia para ele o julgamento. Então ele vai trazer provas contrárias, por isso ele é chamado de Satan, porque ele soté em hebraico, shintetrei, quer dizer que tisteisto, está escrito na Torá, quando uma mulher ela sai do caminho do relacionamento, do seu marido e procura outro relacionamento, que é chamada mulher, ela é chamada sotá. Se bem que sotá se escreve com samach. Mas só que tem lugar, a Torá fala, por que tisteisto? Tisteisto está escrito com shin. Então, que é listot minaderech, em hebraico, é desviar do caminho. Então, o Satan é aquele que te desvia do caminho. De novo, uma mudança drástica. Quando você quer mandar algo no correio, então isso é chamado em hebraico shiluach. Shiluach é remessa, despacho. Tá certo? Você tira daqui para lá. Também é uma mudança, está aqui. Então, de novo, a mesma ideia com a letra shin. Shen, que a gente falou, que é o dente. O dente também, ele carrega a letra shin, os dentes, porque os dentes transformam, tá, aquela comida que você tem originalmente para você utilizar melhor, usufruir melhor. Esse é o lado positivo do shin, né, que ele transforma para o lado positivo. Outra coisa é Shana. O que é Shana? Rishashuinas. Rishashuina. Eu gosto de falar. Rishashana. Shana significa ano. Por que o ano é chamado de Shana? Porque agora tem uma mudança. Tem uma mudança, a mudança, a transformação. Agora tem uma mudança de ciclo. Mudou, Shinui, mudança, Shana. Shana é uma mudança de ciclo, que agora tínhamos o que é o passado chamado de Yashan, nós chamamos Shinui, mudamos o ano. Você muda o ano? Então aí vem o Shana, aí vem o nome Shana. Outra coisa que te traz uma mudança de estado é quando você dorme. Quando você dorme, isso é chamado de Sheina. Shluf. Shluf. Shluf em Yiddish também é com Shin. Então, Shluf. Shluf não é dormir. Então, em hebraico é Sheina. Né? Sheina significa sono, quando a pessoa lá vai... Não é bonito também? Oi? Palavra bonita? Shein. Shein em Yiddish, é bonito. Transforma o feio por bonito. Ah, Shein. Você fala que ele é Shein, significa que os outros não são tanto. Não é aquela a menininha que chama Shein? Sheimei da Luz Massa. Tem várias. Isso é Shein. Sheimei da Luz Massa. Shana. Sheina é dormir, e depois ele termina Shnaim.
Shnaim em hebraico é o quê? Shemesh. Oi? Shemesh. Shemesh, a gente vai ver aqui bastante sobre Shemesh. Shemesh tem 2 Shin, a gente já vai ver. Ish é homem. Então, a gente vai ver algumas palavras assim que tem 2, ele vai dar um ênfase maior. 2 vezes Shin significa... Shau, significa uma coisa- tem uma 3, coisa- Shau Shisha. Hã? Tem 3 Shin. Shau Shisha. Essa não tem. Essa não tem no livro. Essa não Wurst. tem. Wurst. Wurst. Mas a gente vai ver agora, a gente vai ver, ele vai pegar. O que ele vai falar agora é uma coisa, ele vai brincar com 3 palavras que eu achei fenomenal do jeito que ele brinca aqui, acho que vale a pena a gente ver. Mas antes, deixa, a última é Shnaim. Shnaim que ele traz daqui, não, a última, ele traz exemplos, óbvio, né? Porque, mas o livro dele ele traz Shnaim. Shnaim em hebraico significa 2, certo? Entendeu? O que quer dizer 2? Então, ele traz aqui. Quando você tem, vamos imaginar, você tem uma célula, né, que você parte, de repente você cria 2. Isso é chamado Shnaim. A gente falou o seguinte, quando Deus criou o mundo, só tinha ele. Aí quando ele criou o mundo é o segundo além dele, tá certo? O segundo além dele, porque antigamente só tinha um. Então, toda a divisão, tudo que é chamado de divisão, só tem quando você começa do 2. Então, Shnaim, que é a letra 2, entendeu? Mostra realmente a divisão, porque antes só tinha uma unidade. E agora você tem a divisão. E por conta disso que o Shnaim mostra essa divisão, por isso tudo no mundo é criado com diversos, porque esse mundo é o segundo além dele. E quando você tem, é o dobro do primeiro, tá certo? Então ali você mostra a multiplicidade, porque só existia uma unidade. E agora você tem 2. Então tudo que vem na Terra, tudo que foi criado na Terra, foi criado com uma imensidade de tipos e de estilos e de coisas, etc. Então esse é o lance do 2. Por isso que o 2 Shnaim em hebraico começa com a letra Shin. Ele já vai abordar o Shalosh, porque o Shalosh tem 2 Shins. Ele já vai falar o porquê. Shesh. O Shesh também vai falar, que a gente já vai ver especificamente, a gente vai Letras ver todas as letras. os únicos números em hebraico que tem 2 letras Shin é Shalosh e Shesh. A gente já vai ver isso aqui, ele vai falar muito bonito. Ele vai Só falar essas 2 sobre isso. palavras? Oi? Tem o Esses número, são né? números. Desculpa. E números em hebraico, então os únicos números que tem 2 vezes a letra Shin é o número 3 e é o número 6. E a gente já vai ver a relação que tem entre eles de uma maneira bonita. Alguns daqui viram, se estão desde o início da aula, na letra Vav, que a letra Vav, letra Vav. 1980. 1980. Era criança. O Rebbe Adolescente. distribuía dólar ali. Não estou brincando. Nasceram zero. Então, assim, e lá a gente viu na letra Vav, então ele vai voltar aqui, ele vai voltar de uma maneira bonita, ele vai explicar isso, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Vamos agora ver, na ordem do livro, ele vai falar sobre 3 palavrinhas, ele vai abordar elas e explicá-las de uma maneira muito bonita. Eu queria que vocês acompanhassem isso, porque é brincadeira. Não a gente sempre, quando a gente estuda essa matéria, a gente vê como a língua hebraica é tão fenomenal. Que cada palavra dada a qualquer coisa representa a essência, quando as letras não estão ali. E a gente não encontra em nenhuma outra língua. A gente já teve diversos exemplos, como a gente falou, porque Av é pai, porque é minha mãe, porque Ben é filho, porque tudo é preciso. As letras que compõem uma palavra definem exatamente o que é. Aqui a gente vai ver nessas 3 palavrinhas que ele vai falar o porquê. E isso fascina. Isso são coisas que fascinam. Quando você vê uma língua que as letras que compõem algo definem exatamente aquilo, isso aqui é realmente um negócio fabuloso. E aqui a gente vai ver. Ele traz o seguinte. Vamos ver primeiro a palavra, uma das palavras que a gente conhece, que é chamado de pobre. Uma pessoa que ele tinha e ele deixou de ter. Em hebraico, a gente falou que tem 3 maneiras de você falar pobre. Isso aqui é mais convencional, que a gente chama de ani com ain. Ani com ain significa uma pessoa que ela é pobre. Depois você tem a palavra que é chamada de rash. Rash é uma pessoa que ela tinha, ela deixou de ter. Certo? E depois nós temos uma palavra que é chamada de Paupérrimo. dal. Dal, bom. Dal Nada. significa aquele que não tem.
Nós já vimos isso antes, mas agora presta atenção no como que ele vai explicar essas palavras. Só que ele vai brincar com outras duas palavras que se escrevem com essas letras também. Eu vou escrever as palavras e a gente vai brincar. Isto é algo... Eu curti, pelo menos. Isso eu achei fenomenal. Então, o que a gente vai ver aqui? Existe... Não escreve mais, não. Existe... Não, morreu. Acho que tá morrendo. Tem caneta aí? Caneta? Acho que Não, caneta ali. Ele vai usar lá. Tá naquela caixa? Quem quer água? acho que Naquela apagou. caixinha. Quem que é? Tem? Oi, Não. tudo bem? Como vai? Tá bom. Tudo bem, você vai? Deixa pra lá. Não faz mal, não vai. Eu também não vou buscar, mas a gente vai perder tempo. Vamos buscar? Até hoje tem uma vermelha, serve? Qualquer coisa. Qualquer coisa serve. É, a Simone acho que foi pegar. Onde ela Pegar vai? onde? Na outra sala? Na outra sala. Se ela achar. Talvez tenha aqui. Quem mais quer água? Muito Vou ver. obrigada. Me lembra que eu descobri uma coisa que eu quero contar pra você. No Teili. Quem mais? Hã? No Teili. Tá ele? Quem quer água? Assim. Bora lá. Bora lá. É Guaraná. Obrigada. Preta? Nós vamos brincar com 3 palavras, ok? Obrigada. Opa! Ah! Começa de novo lá. Aqui. Começa lá Começa em de cima. novo. Vai Começa de ouro, vai de Nossa, eu ouro. pensei que era a minha vista. É bom. Fez não, ela começou calor. agora? Não. Isso que é transformação. Isso que é China. Saiu no meio da festa pra mim. Olha que. Olha. Quem mais quer água? Gente. Dr. Wolf? Não, obrigado. Não, Tem sim aqui, ou não? tem aqui. Lechaim. Ok, nós vamos brincar com essas 3 palavras aqui. Rachar. Rachar, perverso, ruim. Rash, pobre. Ra, ruim. Você está vendo que tem 3 letras aqui, isso é tudo, tá certo? Então, o rachá representa uma pessoa que ele é ruim, tá certo? Um perverso. O rash significa, vamos colocar como pobre. Puxa, como tá preto. Tá lindo. Tá lindo. Nossa. E o ra significa uma pessoa ruim, também mal. Mas vamos ver aqui, rachá, ruim como perverso. Vamos colocar então para não ficar ruim lá, perverso. Pessoa. E nós vamos ver qual que é a diferença, por que essas letras compõem essas palavras e a ordem delas. Então isso é uma coisa que fascina. Vamos seguir o livro. Ele começa com o rash, tá? Com a palavra no meio. Então ele diz assim, uma pessoa que ele tinha dinheiro e ele perdeu esse dinheiro, ele é chamado em hebraico de rash. Por que rash? Qual que é a primeira letra de rash? Reish. O que é reish? A gente falou isso na aula passada, é uma pessoa que ele era rosh. Cabeça. Rosh era a cabeça, ele era a cabeça, ele dominava tudo, ele tinha tudo, ele era o cabeça. Porque ele tinha, tá certo? Ele representa o rosh, representava a cabeça. Mas o que aconteceu com ele? Ele quebrou, não é? Rash, o Shin não é quebrar? O Shin não quebra? Ele quebrou. Então ele era uma cabeça que quebrou. Então pronto, ele virou Rash. Então o Rash é as letras que mostram por que ele era pobre. Porque ele era Rosh, mas ele agora Shin, ele quebrou. Se ele quebrou, então ele está pobre agora. Então olha, a palavra pobre em hebraico representa alguém que tinha dinheiro e perdeu. Então essa é a verdadeira palavra Rash. Que a gente falou que tem 3 sinônimos de pobre. Mas Rash representa alguém que tinha antes, não é uma pessoa que nasceu pobre. A pessoa que nasce pobre, ele é chamado de Ani. Uma pessoa que é paupérrima é chamado de Dal. Mas a palavra Rash representava alguém que teve dinheiro, ele quebrou e agora ele não tem nada. Agora ele está quebrado. Então isso representa as letras que formam a palavra pobre em hebraico, chamado de Rash. Vamos ver agora uma pessoa que ela é ruim, uma pessoa que ela é má. Não estamos falando de uma pessoa perversa, estamos falando de uma pessoa Ra. Ra significa uma pessoa que ela é ruim. E quem é uma pessoa Ra? Ele fala uma coisa bonita. O Ra também começa com a letra Resh, que representa a cabeça, tá certo? Ele vê apenas a si próprio. O Ain representa o que? A letra da visão. Ain é olho em hebraico. O nome da letra é o nome de um órgão que a gente já estudou, que representa a visão. Uma pessoa Ra, uma pessoa ruim, Só olha a si próprio. só olha a si próprio. O Ain é que ele vê a sua própria cabeça. Rosh, ele é a cabeça, mas ele só vê a sua cabeça e mais ninguém. Ele não está nem para o outro. Que se ferre os outros. Não tem a ver com os outros. O importante sou eu.
Eu que se pega os outros, conhece essa expressão? Então, o cara é ruim. Porque ele só olha para si, ele só está olhando a si próprio. Ele, quer dizer, isso que ele está dizendo. Ele procura olhar aquilo que sacia ele, as vontades dele, os desejos dele, etc. E ele não está nem para aquilo que vai acontecer. Ele só vê, a cabeça dele está focada em ver o Ain. Aquilo, uma pessoa que é ruim, o Ain do lado negativo. Você sabe que o Ain, toda letra tem positivo e negativo. No caso do Ra, que ele é ruim, é uma pessoa que a cabeça dele está focada apenas em ver os prazeres que ele tem nas coisas, enfim, materiais, e nos desejos, e no pecado, e na falha, tudo para ele, no roubo, no assalto, tudo para ele. O outro que não está nem aí, ele só olha a si próprio, certo? Agora ele traz o seguinte, a pessoa que é vivo, e que age da maneira correta, ele tem que agir exatamente ao inverso das letras que foram pela pessoa ruim, que é, vamos mudar a ordem. Olha, você tem que olhar a ser cabeça, não pegar a tua cabeça e olhar o lado negativo. Essa palavra em hebraico, Ain Reish, significa Ael, em hebraico significa uma pessoa que está ligada, focada, desperta, o cara está acordado, o cara está focado. O cara que é ruim não está nem aí, ele vai atrás dos prazeres dele, não está nem o que vai acontecer. E realmente ele se dá mal. Porque o cara que é mal, amanhã ele vai se dar mal. Mas o cara que é inteligente, ele bota o Ain antes do Reish. Ele vê onde que é o propósito de chegar na cabeça. E não é esse caminho quando a cabeça você foca nos teus prazeres. Então esse é o cara que ele está ligado. Esse é o cara que está ligado ou o cara que está desperto. Isso é chamado de desperto, uma pessoa que ela está acordada. Em hebraico, é uma pessoa que ela está acordada, ela não está dormindo. Então ele fala o seguinte, o que é a pessoa que ela está acordada, é aquela pessoa que ela consegue botar o seu intelecto para poder focar na cabeça de como liderar, de como ver as coisas de uma maneira esperta, de uma maneira inteligente, de uma maneira racional, de uma maneira digna. Essa é uma pessoa desperta. Agora, se a pessoa ela agrega ao lado ruim dele a capacidade de mudança e prejudicar as coisas, ele vai rachar. Entendeu? Ele diz assim, uma pessoa que é ruim, ok. Aí ele traz para si a letra Shin para o meio dele, ele vai virar uma pessoa rachar. Rachar aquela pessoa que ela está vendo a mudança que pode acontecer na ativa, olhando para si própria. Esse cara é ruim mesmo. Porque tem uma pessoa que ele é ruim consigo mesmo, tem uma pessoa que é ruim com outra. Que ela vai lá e ativa isso. Não, isso é uma pessoa chamada perverso. Quer dizer, ele está na ativa, porque o Shin é a mudança. É uma mudança efetiva. O Shin mostra uma mudança efetiva. É o dente que está... É o dente que está... É o fogo que está queimando, é o dente que está mordendo. É uma mudança efetiva, uma mudança drástica. Então, a pessoa que usa a sua cabeça visando o lado, somente o lado prazeroso dele, e ele agrega o Shin, ele é uma pessoa que está atuando, este é o perverso. Se diz que é uma pessoa que age de uma maneira ruim, porque ele trouxe o Shin na mudança, na prática, para poder fazer o mal. Então, antes ele era mal consigo mesmo, agora ele se torna um perverso, porque ele está atuando nessa mudança da sua ação. Então, isso é uma pequena brincadeira que ele faz com essas letras, para poder mostrar, olha como é que é a origem das palavras em hebraico. Porém, se a gente olhar de uma maneira profunda, ele diz assim, o Shin, também pode ser, a gente falou o Shin aqui só para o lado negativo, mas o Shin também tem um lado de santidade, tá certo? Vamos agora aproveitar do Shin do lado de santidade e vamos mudar toda o que a gente falou agora para o lado positivo. Qual que é o Shin do lado positivo? É quando você muda para o bem. Se você não pode mudar para o bem, olha, eu era X, agora sou diferente, de repente eu virei Baal Tshuva. Então eu mudei o Tshuva de Tshuva. Tshuva de Tshuva, Tshuva, né, chuva, voltar, chuva da chama não quer, tem uma frase que começa chuva não em português, chuva em hebraico, volte para Hashem. Começa com a Shin também, a mudança. O Shin mostra a mudança às vezes para o bem. Tá certo? No lado sagrado e santo, existe uma mudança também, existe uma transformação que a pessoa ela pode ter de uma maneira espiritual, que ela tem o potencial de fazer uma mudança. E já que ela tem o potencial de fazer uma mudança, explica o Mag de Mesrit. Eu acho fantástico ele trazer aqui o Mag de Mesrit, tá vendo? Que outro autor iria trazer
um mestre hassídico, entendeu? Aqui ele traz uma explicação do Magid Mezritch. Quem era o Magid Mezritch? Magid Mezritch, ele foi um rabino sucessor do Baal Shem Tov, o nome dele chamava Duber, e ele era da família Friedman, o sobrenome dele. Ele é Friedman. E esse era o sobrenome do Magid Mezritch. E ele era um palestrante da época dos Magidim. Magidim eram pessoas que rodavam cidade em cidade para poder Divulgar. eles eram palestrantes que eles instigavam as comunidades a pegar no tranco, a falar uma boa palavra, etc. No caso, o Magid Mezritch, ele viajava. Não viajou tanto. Não viajou tanto, porque ele viajou tanto foi Baal Shem Tov. Mas ele, na cidade dele, Mezritch, ele é considerado um Magid não viajou. O Magid não viajou. Mas O ele Magid não- tem problema nas pernas. Ele era sucessor do Baal Shem Tov, mas ele tinha problema nas pernas. Ele viajou até o Baal Shem Tov para poder, lá ele tinha um lugar, mas depois ele era o Magid da cidade dele de Mezritch, e lá então ele Ficou assim famoso. ele pregou as suas oratórias, enfim, que esse era o papel de todo o Magid. Então era considerado o Magid, entre aspas, o pregador de Mezritch. Isso quer dizer a expressão Magid. Nós estamos falando isso só para vocês imaginarem, estamos falando de 1750, 1770, porque o Baal Shem Tov nasceu em 1698, ele era sucessor do Baal Shem Tov, então nós estamos falando mais ou menos por aí. O que ele fala? O Magid Mezritch fala uma coisa fabulosa, como toda a linha hassídica, que sempre procura ver um lado positivo. Ele diz, por que o Rashá, que é uma pessoa perversa, tem um Shin dentro dele, que ele tem capacidade de mudar. Ele pode mudar. Você está olhando que ele faz o mal, olha o que ele diz o Magid Mezritch. O Magid Mezritch fala assim, vamos ver aqui dentro do livro, isso eu acho uma coisa... Do Rashá passar pro Tzadik, não tem Isso, aquele o negócio? Rashá, ele tem chances ainda de mudar, porque ele tem um Shin dentro dele. Se ele tem um Shin do lado de santidade, então esses caras, por exemplo, esses grandes homens, desses mestres hassídicos, realmente eles viam dentro das pessoas um potencial muito grande de transformação. Ele não olhava o fato de que agora ele está sendo perverso. Ele olhava o Shin que está dentro do Rashá. Ele olhava a capacidade que ele tem de transformar. Não só isso, como eles olhavam que se ele transformar a vida dele, ele vai carregar uma bandeja inteira das coisas ruins que ele fez para o lado positivo. Algo que nunca na vida ele, o Tzadik, pôde alcançar. Isso é uma coisa fabulosa, que é um voto hassídico conhecido, baseado numa passagem do Talmud, claro, que no lugar onde um Baal Teshuvah pode alcançar, um lugar onde uma pessoa que voltou de Teshuvah, uma pessoa que voltou para o caminho, ele pode alcançar, nem até mesmo o maior tzadik da terra pode alcançar. É forte isso. Então eles conseguiam ver esse potencial. Os mestres hassídicos em particular viam o potencial de cada judeu de mudança. Não são todos que tiveram esse mesmo approach, não são todos os rabinos em todas as linhas que tiveram essa mesma visão. Teve rabinos que realmente afastavam as pessoas, etc. Não, e eles nunca afastavam, sempre olhavam o lado positivo. Veja só o que ele diz. Então vamos ver na linguagem, explica o Magid Mezritch. A palavra Rashá, no lado, mostra o lado sagrado, que é o Shin, que é a mudança, que é o lado positivo, como é que de repente caiu no mal. Vamos lá, Rashá, tem a letra Reish antes, tem a letra Ain depois, é mal. O Shin, ele está falando que é a mudança, o Shin sempre foi bom, para o lado da santidade, é a mudança para o bem. Você mudou do estado, você aproveitar melhor, etc. De repente o Shin, infelizmente ele caiu, olha como ele caiu justo no meio do Reish e do Ain. No caso do Rashá, ele caiu no meio do mal, porque Ra é mal. Quem caiu no meio do mal? O Shin. O poder de mudança, no caso do mal, caiu justo no meio do perverso, no caso do perverso, ele tem uma coisa boa, está no meio dele, mas que infelizmente caiu dentro das letras ruins. Ou seja, que até mesmo no Rashá tem um nitzotz, tem uma fagulha de santidade, tá? Que caiu justo entre essas duas letras, a letra Reish e a letra Ain. Tá certo? O que é o Reish? O Rosh. O Reish do lado negativo mostra o que é. Tem o lado positivo que a gente falou, que o cara é a cabeça, o cara é líder, e tem o orgulho. No caso negativo, a letra Reish, que é a cabeça, mostra o cara que ele é orgulhoso. Então o Reish mostra que ele é orgulhoso. Lembra que nós falamos uma aulinha? A diferença do Dalet para o Reish, que o Dalet tem o Yud atrás nas costas, ele ainda tem espiritualidade, mas o Reish já nem isso tem. Que ele abandona tudo. A gente falou
duas letras que são parecidas, a letra Reish e a letra Dalet. Elas são parecidas, muito parecidas. Só que a diferença é que o Reish aqui ele é arredondado e já o Dalet tem um cotoquinho aqui, que vai para fora. Esse cotoco que sai para fora é um Yud, tá vendo? É um Yud virado que mostra os 10 poderes da alma. O Dalet, ele ainda tem espiritualidade. Então, o Dal, que a gente falou que é aquele paupérrimo, é uma pessoa que ainda tem espiritualidade. Já o Rash, que a gente falou que é esse daqui, ele perdeu a espiritualidade. O Dalet e o Rash, ele perdeu. Ele era tão orgulhoso, era uma pessoa, ele era tão orgulhoso, entendeu? Que ele acabou se quebrando. Então, ele falou, acabou, ele perdeu a espiritualidade. Ele perde a espiritualidade. Porque o orgulho afasta a pessoa do Criador do Universo. Deus fala, eu não posso com um orgulhoso. Ou eu ou ele. Normalmente Deus ganha. Na luta entre o orgulhoso e Deus, normalmente Deus ganha. Mas, Pode-se falar que ele é um pobre de espírito? sim, sem dúvida alguma. Também. Personalidade. Não, está dizendo sim. Porque justo ele estar no meio, quer dizer, a gente pode ver como uma pessoa realmente é uma pobre de espírito. Pobre de espírito, sim. Quer dizer, pobre não quer dizer, às vezes, Exato. Que sim. Estou levando para um outro lado. O que chama a atenção é que aqui o que o Magui está querendo dizer, olha, o Reish da palavra arado, ruim, representa o orgulho máximo. Tá certo? E o Ayin da palavra mal, da pessoa ruim, representa a visão negativa que ele tem. Ok, ele foi orgulhoso, ele olha de uma maneira negativa, ele é ruim, tá certo? Mas no meio dele tem um poder de transformação muito grande. Tem o Shin, ele pode mudar, ele tem o Shin, ele tem o fogo do Shin ainda ardendo dentro dele. Ele pode ser perverso, é muito forte isso que ele está falando. Eu acho isso lindo, eu acho isso lindo. Ele Bom, não enxerga. ele não enxerga, momentaneamente ele não enxerga, ele está com o Rashá, mas o Tzadik enxerga que ele tem poder de mudança. Se ele tem Shin dentro dele, ele ainda tem um fogo de santidade dentro dele. Pode ser que está apagado, está na lona, mas precisa voltar a acender, precisa voltar a aprender aquela chama, precisa desencobrir. Ele precisa, para que isso vai ter a mudança aqui que ele fala, isso que eu acho fantástico. Então ele diz assim, ele tem o poder de santidade dentro dele, tem um fogo ainda da Eletrashim dentro dele. Ele pode reverter as coisas de instinto dentro dele para poder ainda pegar no tranco e ir no caminho correto. A única coisa que ele tem que fazer é que ele tem que se orgulhar, o Reish, no caminho de Deus. E o Ayin, ele não tem que se envergonhar daqueles que vão caçoar ele. Então olha só, ele tem que pegar o Shin do nome dele, que é o poder da alma que ele tem espiritual, que é o fogo ardente que está dentro dele de mudança. Ele tem que pegar o Reish, que é o início dele, e ele tem que se orgulhar de que ele é um filho que ele pode pegar, que ele pode mudar. Ele tem que se orgulhar do caminho, que ele está com aquele filho de Deus. E ele tem que olhar o Ain, que é a letra ruim, a última letra da palavra Ra, ruim, que é a visão. Ele tem que olhar o serviço divino e não se envergonhar daqueles que o caçam. Porque isso deixa ele no nível que ele está abaixo, porque eu vou mudar, quem sabe eu vou mudar, o que vão dizer na praça? Que eu agora virei, agora frio, agora estou religioso, que tudo mais, etc. Isso faz com que a pessoa não muda, certo? A mudança vem por isso, porque quem sou eu? Quer dizer, imagina, não tem nada a ver com isso. Então, ele tem que se acostumar, ele tem que mudar isso. Em outras palavras, ele diz assim, ele tem que usar esse poder de visão dele para utilizar para o estudo, enfim, da lei divina, para poder ver os seus atos, certo? E aí, então, ele vai transformar a palavra Ra, que era o orgulho da visão única para ele, em ele vai se despertar. Aqui ele vai ficar ligado, aqui ele vai se despertar, ele vai mudar, certo? E quando ele muda, ele coloca o Ain antes do Reish, não o Reish, o Ain antes, ele vai ter essa visão e ele vai voltar a querer ser cabeça, voltar a se conectar como se deve, quer dizer, ele ficou ligado nos seus atos, tá certo? E aí o que vai acontecer? Aí a letra Shin vai penetrar agora de volta dele, vai usar a letra Shin para o lado positivo, tá certo? Para o lado positivo, ao ponto que ele vai mudar aquela chama não para o lado ruim, e sim para o lado positivo. E aí então ele vai se transformar de Rashá para um Tzadik. Então a santidade da letra Shin, tá certo? Vai entrar dentro da palavra que estava na palavra Ra, cujas iniciais era a letra Reish depois Ain, só que ele mudou agora. Agora virou Ain e depois Reish.
Então, se ele virou Ain e depois Reish, então aqui eu tenho Ain e aqui eu tenho Reish, aqui vai voltar o Shin. Então, quando volta o Shin para cá, ele sai de Rashá e ele vira agora Esser. Esser é 10, o cara é top. Agora ele é top. Esser é 10. Bonito. Completo. 10 significa os 10 poderes da alma, ele está no rumo certo, ele está agora completo, etc. É fantástico essas brincadeiras. Olha, não sei quem inventou isso, mas que é bonito. Cai bonito. Não, ele está trazendo, obviamente, do Magdi. Do Magdi. Mas é fantástico essas brincadeiras. Que outra língua você vai ver um negócio desse? Imagina como você poderia dizer que as letras que formam uma palavra carregam uma vida. Carrega. Isso aqui é louco. Não, a personalidade. Oi? A As personalidade. mudanças também, né? Isso é personalidade da pessoa. Tudo depende do que? O Shin é a mudança, para lá ou para cá. Você pode ser Shin para o ruim, mudança para poder fazer o mal, mudança para poder acabar, etc. Quando você tem o orgulho, quando você tem a visão, quando você é ruim, quando você executa o ruim, o Shin, aqui que você vira uma pessoa perversa, etc. Daí o Magdi fala, você está olhando o Rashá como um cara que ele é ruim e é perverso. Eu estou olhando o Rashá com um potencial gigantesco, porque ele tem essa letra Shin. E ele pode transformar a ordem daqui para lá. E se ele transforma, amigo, ele vira Esser, ele vira top, ele vira 10. Top, tá certo? Ele vira 10. Esse é isso que ele traz aqui. Então aí entra dentro da palavra, entra do desperto. Ele se despertou, ele se ligou, ele não se envergonhou mais. Né? Ele não se envergonha mais. Ele está olhando da maneira correta de como chegar a atingir a Orochi a cabeça. Aí ele vai fazer a transformação, ele traz, depois que ele ficou ligado para dentro, que ele ficou ligado, letra Shin, e aí transforma de Rashá para Esser. Quer dizer, ele vira aqui, ele vira um Esser que mostra um número íntegro, né? Que é a primeira dezena, que a gente diz depois das unidades, falou que as letras são divididas em unidades, dezenas e centenas, tá certo? Então a transformação do Rashá em Esser. Você não lembra que você deu uma aula de gematria do Rashá? Hein, Dani? Você não deu uma aula de gematria do Rashá que tirando um número ele se transforma em tzadik? Não teve uma aula dessa? Pesach. Na Haggadah de Pesach está escrito na Haggadah que você fala para o Ben Rashá, para o filho do Rashá, você fala o seguinte: Afatah hakehe et shinav emorlo. Que o tzadik tem que falar para o Rashá, então está escrito, você também quebra os seus dentes, pega o Rashá, quebra os dentes dele e diga para ele que se ele estivesse lá no Egito, ele não ia sair. Quer dizer, você fala para o filho Rashá, porque o filho Rashá, não sei, ele vai falar, o que vocês estão fazendo aí? Então, de uma maneira estranha, para poder entender isso, né? Está escrito, Afatah hakehe et shinav, vai lá e quebra os seus dentes. Quebra os dentes do Rashá. Quer dizer, quebrar os dentes do Rashá. Estranho, não? Na Haggadah, não sei que coisa, né? A Haggadah é um livro de psicologia, é um livro que a gente ensina como que a gente tem que se conduzir. Que coisa nobre, aqui no centro. Rashá, vem cá, vou quebrar teu dente. Está escrito lá, você lê. Mas qual que é a explicação? A explicação? Não é essa. Então a explicação era... Vamos somar, brincar um pouquinho de numerologia, afinal aqui é numerologia. Rashá quanto vale? Então aqui é 200, aqui Shin é 300, aqui Ain é 70. Quanto dá isso? 570. 570 é o que? Rashá, tá certo? Tzadik, quanto que dá? Tzadik. Então tzadik aqui é 90, aqui é 4, aqui é 10, aqui é 100. Quanto dá o tzadik? 204. 204? Hã? 204. 204. Qual a diferença que tem entre Rashá e o tzadik? Oi? 366. Valor numérico da palavra shinav, dentes. Quando está escrito que você vai quebrar os seus dentes, vai dar 366. Aqui é 300, aqui é 10, aqui é 50, aqui é 6. 366. Então quando a Haggadah fala quebra o dente do Rashá, não é quebra o dente, tira da palavra Rashá o valor numérico de dente, que você vai ver dentro dele um tzadik. O Rashá ele é um tzadik.
o Vort é o mesmo, porque o Rashá ele tem o potencial de ser um tzadik. Ele só está agora a Rashá porque ele está vendo assim, ele caiu, tá vendo? A mudança dele é difícil, ele só olha a si mesmo, etc. Tá bom. Ele tem potencial de ser tzadik? Tem. Então tira do valor numérico dele 570, tira 366, que é o valor numérico de dente, você vai achar o tzadik que está dentro do Rashá. Você vai achar o Esser que está dentro do Rashá, você vai achar o 250. Quanto dá Esser? Oi? Quanto dá Esser? Esser dá 570, que é o valor numérico de Rashá. Certo? As letras É são as mesmas letras. É verdade. As mesmas letras, 570. Em outras palavras, dentro do Rashá, você pode encontrar um Esser lá dentro. Isso é uma coisa bonita, né? Essa que é o resumo, o bottom line é isso que ele está querendo dizer aqui. Isso é uma coisa muito, muito bonita, é isso que ele está falando. É isso que a gente falou na Haggadah. Todo Rashá é Um todo potencial de Rashá tzadik. é um grande potencial de tzadik. 100%. Vai fazer uma mudança. Como se tivesse pego um caminho errado na estrada. É. Ele está certo, mas para ele está certo, mas está indo para um lugar errado. Ele está no lugar errado. A gente só precisa canalizar ele. Potencial dele. É bonito olhar assim, eu vou te falar. Realmente é uma maneira maravilhosa de você ver as coisas. Oi? Não? Eu estou caminhando. Mas ele precisa assim, ele precisa Oi? de alguém, precisa de ajuda para fazer isso. Ele sozinho acho que não consegue. Será que ele tem que ter ajuda, né? Ou alguma coisa toca ele no momento e fala, para onde eu Uma estou coisa tem que indo? acontecer. Lavdavka. Não obrigatoriamente. Existem dois caminhos. Existe o caminho que vem do despertar supremo, existe o despertar inferior. Tem pessoas Mas Hashem pode estar Sim. Itaruta deletata e Itaruta deleila, chamada na parte mística. Então existe o despertar que vem supremo. Às vezes tem um fogo de palha. Às vezes acontece, Deus nos livre, uma desgraça, que o cara ele chega, aquilo na verdade pode ser um fogo de palha, o cara aproveita ou não. Uma Isso doença. chamado- Oi? Uma Isso- doença. Uma doença. Não é o caminho mais nobre, vamos dizer assim. Porque teve que acontecer, mas não faz mal. Mas aconteceu, entendeu? Deu um stop no cara, ele parou. O cara parou para pensar, falei, será que estou no caminho certo? Parou para refletir, acho que é melhor, olha, vai que tá certo, vai que existe mesmo. Aí o cara vai lá e começa a se pegar. Então isso significa uma pessoa que aproveitou esse chamar espiritual. Não são todos que aproveitam. Muitas vezes vai em vão, porque a pessoa ela pega, mas não pega, não rende. Né? Por isso o despertar superior, que é um caminho, que não deixa de ser um caminho, quando Deus ele instiga a pessoa e dá uma chacoalhada para ver se ele pega no tranco, é um caminho, mas não é o mais nobre. O mais nobre é a pessoa ela chegar por conta própria, como Abraão chegou. Abraão, o primeiro patriarca, chegou por conta própria. Ele começou a pensar e falar, não é possível que não existe um Deus aqui, etc. Essa é uma maneira mais nobre. Mas todos estão valendo. Por isso eu te falo, não é obrigatório. Não é obrigatório. A gente não sabe. A gente não sabe. A dimensão disso, né? A gente não tem noção como uma palavra que você fala, às vezes você, de repente você mexe com outro que você nunca vai saber na tua vida. Entendeu? Às vezes você estava lá, você falou uma coisa, você nem sabe o que você falou, e de repente você mexeu com o cara, você mudou o cara drasticamente, entendeu? Essas são coisas interessantes. Esses são caminhos. Você pode ir sozinho, por esforço próprio. É muito difícil. Então. É difícil. A gente não veio aqui para ficar mão na mão, moleza. Aqui nós estamos para trabalhar. Você pega o shin da palavra, que é um cara que está muito paradão, são schmock. O shin. E o cara... É um schmock do lado negativo, é um shin do lado negativo. Ou não, de repente o cara pega no tranco. Tá certo. A maneira racídica. Ou para ser diretor da escola. Ou psicólogo da escola. Deixa pra lá. Mais uma função, não. Agora nós vamos ver, vamos entrar no primeiro parágrafo, vamos começar um pouquinho. Nós vamos ver letras que tem dois shins. Agora sim, 2 vezes shin. Vamos começar a entrar, que eu falei para vocês que a gente ia entrar. Shoshan, Shoshaná. São letras, por isso que ele vai falar aqui, ele vai abordar essas letras que tem 2 vezes a letra shin, e vamos ver o que isso representa. Mais forte ainda. Porque aí significa uma divisão, uma bela, como uma divisão, uma separação grande. Porque se o shin representa você separar, você dividir, você cortar, então 2 vezes shin realmente tem isso como tem essa lição. Ele traz assim, a letra shin tem esse poder de separação que a gente falou e quebra que a gente falou. Quando você duplica a letra shin,
Né? Então isso mostra diversas divisões e diversas separações. Por isso, aqui a gente explica a palavra em hebraico que é chamada de shesh. Agora, shesh em hebraico significa 6. Né? Se você coloca a vogal E embaixo, então shesh. Como é que escreve shesh? 2 vezes shin. Somente assim. Então, vamos apagar aqui que o Rashá chega de Rashá. O Rashá já virou tzadik. Não. Muito bonito, muito bonito. Leonardo, foi promovido. Sim. Então agora nós vamos ver aqui. Nós estamos falando sobre o Shin 2 vezes. Então se você vai escrever a letra Shin 2 vezes, eu vou escrever assim para poder facilitar depois que ele vai falar. Porque tem 6 perninhas. Então, isso a gente vai ver agora. Então, shesh, certo? Significa 6. Shesh, literalmente assim que se escreve em hebraico. Shesh. Lembra que a gente falou que o pontinho da esquerda é o SH, o pontinho da direita é o S. Bonitinho, né? O Shin ele pode ser lido como SH ou pode ser lido como S, a gente já estudou na aula passada. Shesh. Shesh é o valor numérico da palavra que refere-se ao número 6. Que mostra uma quantidade e mais uma quantidade. O Shin já mostrava separação e mais separação, quer dizer, mais ainda, né? Quando se diz separação e separação, você está aumentando as divisões, as bifurcações, as possibilidades, as ramificações. Então, acima, mais e mais. Por isso a palavra shesh, ela parece, isso é uma coisa bonita, ela parece como raios de sol. Então, veja só, isso é uma coisa bonita. Radiação. Quando a gente desenha o sol, uma criança, você desenha assim, aí depois você faz assim. Obviamente eu estou colocando a cabecinha aqui, eu vou mostrar. Isso aqui são raios solares. Até podia ser assim também. A letra Vav em hebraico a gente escreve assim. Quando você vai escrever em hebraico corriqueiro, você faz assim, ó, Vashti. Então você escreve assim, ó, entendeu? Vashti. Então o Vav, ele pode ser escrito assim, ou o Vav na Torá, como ele é escrito assim desta maneira. De qualquer maneira, um traço é um Vav, tá certo? Um pequeno traço é um Yud, essa é a diferença do Yud e do Vav, certo? Quando você escreve Yosef, você escreve assim, Yosef, ok? Não, Yosef, aqui dentro do Tzari. Yosef. Então é o Yud e o Vav. Então o traço representa Vav, que a forma do Vav é esse. Então o Vav é assim, o Yud é assim. Então você está vendo que de repente na letra Shesh, que é o valor numérico de 6, tá certo? Tem 6 Vav. 6 Vav. Quanto vale Vav? 6. Olha que louco. A letra Vav, essa letra aqui vale 6. Você pega duas letras, que cada uma é composta de 3 Vav. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá certo? E você fala aquelas duas da palavra Shesh, que é o valor numérico da palavra 6. Primeiro ele está falando que, olha, esses traços que formam a palavra Shin é como se fosse raio de luzes. Então são vários raios de luzes que dão como do Sol. E agora a gente vai ver por que o Sol é chamado de Shemesh. Tem 2 vezes a letra Shin. Então vai chegar lá. A gente não vai conseguir ver tudo hoje, mas a gente vai começar um pouquinho. Então ele traz o seguinte, a letra Shin, a letra Shesh, que é a palavra 6, a gente vê que ela parece como se fossem raios solares, raios de luz, né, que brilham fogo, o Esh. O Esh que a gente apagou na luz, Esh que é o fogo. Em hebraico, Esh, Aleph, e a letra Shin, que é fogo. O que o Sol faz? Então, o Sol, primeiro, esse Shin, que representa essa divisão, é igual à luz do Sol, que representa os vários focos da luz do Sol que brilham, que vem do fogo, da palavra Esh. Então, isso a gente encontra na palavra, na letra Shesh, que é o final, ou que a forma dela é um Vav, né? Como se fosse uma letra Vav que é Shesh. O que é interessante, ele fala o seguinte, que essa letra é composta de 2 Shins, onde em cada um dos Shins tem 3 Vav, tá certo? Que estão unidos. Então, dali se propagam e vão para 3. Dali vão para outras palavras, 3 vezes 2, 6. Tá certo? Então, você tem 3 aqui, e você tem 3 aqui. Então, você tem 3 vezes 2, então, total, Shesh. Então, o que ele está querendo dizer é que você tem um ponto, que seria a ponta aqui de baixo, de lá sai propagação, ó, Shin, tá? De lá sai. Então, é como dali mitpatzer, isso significa que dali se divide. O Shin não tem esse poder de divisão de lá, então do ponto está dividindo. A gente vai ver que é a mesma raiz, a gente vai ver essa palavra shoresh também, que é a raiz, vem de um ponto sai
Também tem duas vezes a letra Shin, porque mostra muitas divisões. Parece um Shalosh. Vai? Parece uma raiz, que num ponto tem uma semente de lá, sai. Então, a mesma coisa aqui. Então, você tem essas duas, vamos terminar esse parágrafo. Então, olha só, se eu queria terminar aqui, depois a gente para nesse trecho. Aqui está um pouco adiantado esse relógio. Então, ele diz assim, vou anotar aqui, ele diz assim, o número 2, a gente falou que é uma divisão básica, você tinha 1, agora virou 2. Mas o número 3 mostra muito mais divisão. Tá certo? Porque você tinha 2, de 1 você fez 2, mas agora você tem 3. Tá certo? Você tem 3, então mostra uma divisão em maior alcance do que a lei do 2. Por isso, a palavra que indica o número 3, Shalosh, tem 2 shins. 3 em hebraico, como é que fala? Shtaim é 2. Shalosh se escreve assim, ó. Akolosh ele, Shalosh. Olha. Shalosh. Shalosh se escreve assim. Eu vou escrever sem o Vav no meio, porque se escreve com o Vav. Se escreve assim, tá? Shalosh. Assim se escreve Shalosh, que isso significa 3. Engraçado, ele traz que o 3 tem 2 shins. Tá vendo? Porque é uma divisão muito maior do que o 2. Porque o 2 só tem um shin. Shtaim. Shtaim é 2. Shtaim. Tem um shin. Ah, mas agora no 3 tem mais. Então por isso que o 3 ele é chamado de Shalosh, ele tem 2 shin. E também o número Shesh em hebraico, que a gente falou, também tem 2 shin. Os únicos números em hebraico que tem 2 shin na formulação do seu nome é a letra 3 e 6. Isso é fantástico, porque mostra o 3, que é muito mais do que o 2, né? Porque agora realmente se dividiu. E a palavra Shesh em hebraico é o valor numérico de 6. Então são os únicos números em hebraico que a gente encontra 2 letras Shin. Em outros números a gente não vai encontrar as 2 letras Shin, porque não expressa essa divisão. E obviamente ele vai explorar aqui a letra Shin na divisão dela. E depois ele vai falar um pouquinho mais sobre essa letra Vav, sobre a letra Shesh. E algumas palavras que tem 2 Shin. Então, a gente vai ficar na próxima, se Deus quiser, a gente vai ver. O Lamed no meio do Shin, ele tem algum significado? Oh, se tem. O que era o Lamed? Periscópio. Olha tudo. Periscópio. Ele olha longe. O pessoal está afiado aqui. Você está entendendo? A letra Lamed é a única letra que sai da linha, que sobe a linha. Não tem outra linha, não tem outra letra no Acima do culmus. Que ele sai acima, tem um culmus para cima, né? Que ele sai. A gente falou que isso aqui é como se fosse um periscópio. Que o Lamed, a palavra Lamed significa você estudar. O modo Lamed, quando você está estudando, você vê a distância onde você quer alcançar. Você vê a distância onde você quer alcançar. Isso representa a letra Lamed. Se a gente fosse brincar com as letras, o que a gente diria que representa então a palavra Shalosh aqui, o 3, entendeu? É engraçado. Seria assim o seguinte, ele começa com uma letra de divisão e ele almeja também continuar dividindo. Ele almeja continuar progredindo. Então seria essa a análise que a gente teria do 3. Entendeu? O Shin, Lamed, quer dizer, você tem a divisão, depois você tem o que você almeja ser quando você separar essa divisão ou continuar? Não, continuar progredindo, continuar dividindo, continuar. E por que o Shesh que vem depois não tem isso? Por que parece que volta? Eu diria, não sei, grosso modo, não que eu tenha visto no livro, mas eu diria o seguinte, aqui você está no estágio de alcançar até lá. Eu acho que o Shalosh é um estágio para você chegar no Shesh. Quando você chega no Shesh, você já estudou, você já chegou lá, então você já é Shesh, Shin. A gente vai ver isso aqui no... Já tem uma coisa a ver com 600? Não. Oi? Tem uma coisa a ver com o número 600, dos 2 Shin? Você tem a ver com o número 600. É, que são 2 vezes Shin. Não tem a ver com o número 600. A gente viu que o número 600 está ligado com uma outra letrinha. Lembra que a gente viu a tabela? Quando a gente fala porque, na verdade, termina com a letra que define 400, mas depois a gente coloca 5 letras que tem infinitos. Lembra que a gente falou? Foi o mesmo sulfite? O mesmo sulfite representa 600, né? Talvez feche o ciclo, talvez. Que o mesmo sulfite é 600. Então, se o mesmo sulfite ele é 600, pessoal, isso aqui cabe muito com a ideia do 6, porque
O mundo foi criado por 6 milênios, então quando fecha os 6 milênios, a era messiânica, já acabou de se dissipar toda a luz. Eu acho que o Shesh representa, o 6, ele representa, quando você termina o trabalho do 6, vem o Shabbat, aí vem a luz inteira. Então eu acho que o Shesh, acho que representa os 6, representa os 6 dias da criação, os 6 trabalhos que você precisa fazer e expandir total, né? Isso que a gente já havia dito. Oi? De 3, né? O Shin, o Lamed e o Shin. Isso é verdade também, bem falado. Shalosh, Shin vale 300, então é 3. Limam zeros. Lamed vale 30, também é 3. E o Shin final vale 309, é 3. É engraçado que o 3 está muito forte, né, na nossa Torá. A gente sabe que a Torá foi entregue no mês 3, através dos 3, para um povo 3. Né? Então o 3 está muito ligado com a... Oi? Não, Sofia está agora é a primeira coisa, o primeiro que ele vai falar. Ele vai falar sobre linho, vai falar porque que linho é chamado de linho, porque ele vai falar sobre mármore, também em hebraico ele fala shaish, também é shin. Aí ele vai falar sobre Shoshilá, ele vai falar sobre essas letras aqui com o Ficamos por aí. Alguma dúvida?